Olá, pessoal. Vamos continuar aqui falando sobre comprimento de curva. Anteriormente, nós vimos como obter a fórmula do comprimento de uma curva. E agora que nós sabemos tal fórmula, nós iremos aplicar essa fórmula em um exercício. O exercício é o seguinte: calcule o comprimento de uma curva, da curva RT, igual a cosseno de t acima de tt, indo do ponto 100 ao ponto 101. Só lembrando que o comprimento da curva de um parâmetro A até um parâmetro B é a norma da derivada da curva, ok? A integral da norma da derivada. A integral da norma da derivada. E aqui, na fórmula da integral, na fórmula que nós temos, o que varia está sendo o parâmetro, né? Aqui, ele está olhando a curva do ponto de vista dos pontos da própria curva mesmo. Essa curva, se vocês se lembram, é uma curva que vai girando e aumentando a altura, né? Então, ela vai fazendo uma coisa desse tipo assim, que é o que a gente chama de uma hélice. Ok? Então, essa é a curva do nosso interesse aqui. E aí você quer que a curva comece no parâmetro zero. Perceba que a curva denuncia o parâmetro, né? O t que está aqui aparece na última coordenada. Então, digamos, você quer que ela comece na altura zero e ande 2π de altura. Se ela anda 2π de altura e a gente tá girando, né? 2π é um ciclo completo, então é como se a gente estivesse olhando de um ponto aqui até um ponto acima dele. Ela dá um giro completo e chega no ponto de cima. Então, como é que a gente pode calcular isso? Primeiro, para a gente usar a fórmula que nós temos para o comprimento da curva, nós temos que saber quem é o parâmetro inicial e quem é o parâmetro final. Mas, como foi dito, a curva denuncia o parâmetro. Então, o parâmetro da curva está aparecendo na última coordenada. Assim sendo, nós queremos calcular o comprimento da curva com o t indo de 0 até o t indo para 2π. Ok? Queremos o comprimento da curva nesse intervalo. E aí, quanto vai ser esse comprimento? O comprimento da curva, relembrando a fórmula que acabamos de ver aí acima, é a integral de A a B, nesse caso vai ser de 0 a 2π, que é o intervalo no qual a gente está interessado, da norma, do módulo da norma, do R' de t. Às vezes eu falo módulo, mas o módulo que eu estou falando é a norma, tá, gente? Porque é módulo do vetor, é norma do vetor. É um termo incorreto, inclusive, mas às vezes eu uso só porque a notação é igual. Então, da norma do vetor, do comprimento do vetor. E aí, para a gente fazer isso, precisamos saber quem é a derivada da R. Porque aqui a fórmula envolve a derivada da R. Vamos calcular essa derivada. R' de t, a derivada de uma curva, né, de uma função vetorial, é o vetor que as entradas são as derivadas do vetor original. Então, vamos derivar cosseno de t, vira menos seno de t. Derivando seno de t, ficamos com cosseno de t. E derivando o t, ficamos com 1. E a norma do R' de t vai ser igual à norma desse vetor. Vou colocar a norma aqui. Vai ser a norma desse vetor. A norma desse vetor é a raiz quadrada de menos seno quadrado, menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais 1. E isso vai ser igual a menos seno de t ao quadrado, é seno quadrado de t, né? Mais, ali fica cosseno quadrado de t, mais 1. E como sabemos, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Então vai ficar 1 mais 1, dá raiz de 2. Fica sendo raiz de 2. Então, o L de t
o L, desculpa, o L, o comprimento da curva nesse intervalo, vai ser L igual à integral de 0 a 2π do raiz de 2 dt. A integral da constante é a constante multiplicada pelo comprimento do intervalo. Então, vai ficar o raiz de 2, né? A raiz de 2 multiplicado por 2π. Se quiser escrever de outra forma, pode ficar 2π raiz de 2. E esse é o comprimento da curva nesse intervalo. Ok? Nesse intervalo. E aí, só relembrando e enfatizando, nós obtivemos o intervalo de integração a partir dos pontos da curva, tá? Pode ser que ele te pergunte, em um exercício, qual é a integral, qual é o comprimento da curva saindo do parâmetro 0 para o parâmetro 2π, por exemplo. Mas, às vezes, ele te pergunta de um ponto para outro. E aí você tem que determinar quem é o parâmetro. Foi esse o caso da gente. Espero que esteja tudo claro. Vou voltar para a fórmula do comprimento da curva aqui. Essa é a fórmula do comprimento da curva. E nos vemos no próximo vídeo.